Olá galera do Varal Celeste, o vídeo de hoje é para falar aí sobre um pouco da temporada e tem um dedinho de crítica aí com relação a alguns aceites que a diretoria teve ao longo do ano, beleza? Antes eu peço que deixe o seu like, se inscreva no canal ativando o sininho de todas as notificações e compartilhe com seus amigos e seguidores em todas as suas redes sociais. Bom pessoal, temporada aí de disputa de Campeonato Mineiro, Sul-Americana, Brasileiro e Copa do Brasil. O grande objetivo era retornar para a Libertadores em 2026, coisa essa que ficou na frustração em 2024, né? Cruzeiro entrou o ano com o Fernando Diniz da pior maneira possível. Não tinha como ficar aqui, ficou, não deu certo. Caiu diante do Betim num Campeonato Mineiro que o Cruzeiro foi eliminado pelo América na semifinal numa disputa de pênaltis. Com o Cássio pegando pênalti no finalzinho do segundo tempo do jogo, mas assim, ainda assim não adiantou. Naquela ocasião, se eu não me engano, o William e o Marlon perderam seus pênaltis. E o Cruzeiro foi eliminado. Assim, Campeonato Mineiro, gente, é para teste e tudo mais, mas perdeu-se muito tempo, né? Para encaixes e observar certas situações. E foi feito isso basicamente na Sul-Americana. E naquele período de quase 40 dias aí antes da estreia do Campeonato Brasileiro, né? O Jardim fez meio que uma pré-temporada, muito maior que a pré-temporada, quase 3 vezes mais dias disponíveis aí do que os dias próprios da pré-temporada, né? Geralmente a pré-temporada passa aqui 15 dias, mais ou menos, né? O Jardim teve quase 40 dias, 45 dias, né? Estreia contra o Mirassol, ganha, na segunda rodada perde para o Inter com o Marcelo de Lima Henrique operando o Cruzeiro dentro do Beira-Rio, né? Mas assim, falar da Sul-Americana antes, eu fiquei incomodado com a eliminação, 3 derrotas assim nos 3 primeiros jogos, né? Perdeu para o União no finalzinho do jogo, perdeu para o Mushuc Runa de uma forma muito estranha e perdeu para o Palestino também no fim do jogo, né? Muito esquisito, mas acabou acontecendo. Depois até empatou com o Mushuc Runa, ganhou do Palestino, empatou com o União, mas aí já não adiantava muita coisa. Eu acho que dava para ter ido mais um pouquinho, mas infelizmente a coisa não aconteceu. No Brasileiro foi bem, terceiro colocado, e em determinado momento nós achávamos que poderia ter ido mais. Infelizmente não foi. Faltou ali elenco, faltou às vezes sorte, faltou competência, né? E alguns problemas aí com arbitragem, principalmente, que atrapalharam o Cruzeiro, né? Cruzeiro que ficou aí na terceira colocação, muito bom, assim, dadas as expectativas iniciais, né, de, pô, às vezes até fazer conta para não dar ruim, para não cair, mas infelizmente a coisa que talvez poderia ter ido até mais, não foi bem assim por uma falta, né? Faltou elenco ali e tal, faltou um pouquinho mais e às vezes a arbitragem também atrapalhou. E na Copa do Brasil, o Cruzeiro chegou na semifinal. Acredito eu que não foi na final por falta de competência, né? Daquele que a gente achava que seria competente para fazer algo e não fez. Ele não conseguiu ser competente, não conseguiu ter a eficiência que precisava ter, que já costumou ter outrora. Então, Cruzeiro esbarrou aí no Corinthians e foi eliminado. Eu falei de arbitragem e falei do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil também. Querendo ou não, o gol que o Cruzeiro sofre na ida da Copa do Brasil tem um alto impacto do toque de mão do Memphis, que inclusive é um toque de mão que ocorre antes de qualquer toque no Fabrício Bruno. Pode até ter tido o toque do Fabrício Bruno, mas a falta do Memphis vem antes, né? Antes que apareça alguém falando, o Fabrício Bruno também toca com a mão na bola. Antes o Memphis toca com a mão na bola e passa a ter o domínio da bola a partir desse toque. E assim, não é culpa do Daronco. O Daronco estava em campo ali, mas não é culpa dele. Não é culpa dele. É responsabilidade do VAR. Mas o resto do jogo, igual Cera,
falta de controle, não deixar a coisa andar, passa sim pelo Daronco. E passa pela diretoria do Cruzeiro também. O Daronco veio aqui, picou o jogo todo contra o Botafogo, dificultou a vida do Cruzeiro, dificultou a vida do Botafogo. Num primeiro momento não expulsou o jogador do Botafogo. Assim, virou uma bagunça o jogo na mão do Daronco, sabe? E uma semana depois eu estava aqui de novo, apitando um jogo que era um dos jogos mais importantes do ano. Gente, a diretoria do Cruzeiro estava onde? E, gente, já que eu entrei nessa coisa, onde a diretoria do Cruzeiro estava quando o Cruzeiro foi o clube que mais jogou durante as 8h30 da noite num domingo? Gente, 8h30 da noite domingo não é horário de jogo, não é boa. O jogo no domingo, o horário mais tarde dele tem que ser 6h30. Sabe? Assim, às vezes vai empurrar ali para segunda e tal, mas assim, no domingo, o jogo 8h30 da noite não encaixa. Isso não pode ser permitido, você atrapalha o torcedor. O clube tem que lutar pelo seu torcedor. E assim, fora as outras atrapalhadas que ocorreram com o Cruzeiro, eu acho que só ir lá na CBF e tal, parece que não surte efeito, sabe? Não que sim, o Rodrigo José Pereira de Lima até fez uma boa arbitragem contra o Corinthians, visto que o Daronco fez no primeiro jogo, o Rodrigo fez até uma boa arbitragem. Mas assim, faltou essa coisa do bastidor, sabe? E a diretoria do Cruzeiro não pode ser tão permissiva. Você não pode ter o Daronco te atrapalhando na quinta-feira, dia 4 de dezembro, e você ter ele aqui na quarta-feira, 10 de dezembro, apitando um jogo de tão importância como era o jogo contra o Corinthians. Isso não pode acontecer, gente. Isso não tem cabimento. A diretoria não podia ter aceitado isso. E a outra coisa que eu acho que a diretoria tem que sentar ano que vem e ver isso. Aí, né, com as detentoras de direito de transmissão, com a liga que faz parte e com a própria CBF, são os horários que o Cruzeiro joga. Gente, 8h30 da noite e tal, não dá. Num domingo, não dá, pô. Só se tem feriado segunda-feira. Aí beleza, você, né, pô, o cara consegue voltar para casa mais tranquilo, ou dar uma pausa na casa de um parente ali, porque no outro dia volta cedo e tudo mais. Beleza. Agora, 8h30 da noite com o cara tendo que bater 300, 400, 500 quilômetros para ir embora? Não dá, cara. Isso aí é insanidade. Sabe? Prestigiar seu torcedor. O clube, assim, a torcida fez um papel tão bonito pelo clube. Olha quantas vezes o Cruzeiro jogou 8h30 como mandante, gente. E sim, num contexto geral, o Cruzeiro, tanto mandante como visitante, o Cruzeiro foi o clube que mais jogou 8h30. Isso atrapalha muito. Você assistiu o jogo na sua casa, um jogo 8h30 da noite, principalmente do time que você torce, já te atrapalha. Você imagina um jogo. Pô, 8h30 da noite com você indo ao estádio e tendo que pegar ainda mais de 200 quilômetros para voltar para casa, cara. Sabe, a diretoria precisa de uma postura um pouco mais firme, né? Entrar em alguns assuntos ali de bastidores, né? Sabendo entrar, conversar, não precisa fazer away, mas é saber conversar e tudo mais. Não tô falando para vir brigar e tal, não. Saber conversar, saber dialogar, né? Não é aceitar tudo que fala, ó, você vai jogar 8h30, 10 vezes no ano. Beleza. Não vou. Vamos ver o que dá para fazer aí, o que dá para mudar. Se dá para puxar para um sábado, para 4 horas da tarde. Vai começar a movimentar, né? Ah, o árbitro apitou o jogo e errou. Não é ir lá sentar, ouvir a CBF falar que errou, não errou, que é IA, não é IA, né? Que agora nós vamos viver negação também, né? Ah, não, vídeo é IA. Pô, gente, na boa. E a outra coisa que eu acho que é importante, assim, é entender alguns movimentos, sabe? Não é sair cedendo as coisas tão fáceis assim. E o que eu tô falando, por exemplo, o Tite foi anunciado pelo Cruzeiro. Não seria minha primeira escolha. Eu já falei qual seria o Arthur Jorge. Não seria minha primeira escolha, mas vamos abraçar, vai chegar, vai fardar, nós vamos torcer para dar certo. Vamos ver o que vai acontecer.
Agora, sobre a questão do Gabriel Barbosa, pelo visto, vai sair do Cruzeiro. Então, assim, não é sair entregando as coisas com facilidade. Eu entendo que o Marlon já era, assim, em tese, em teoria, já era jogador do Grêmio. Aí liberou e tudo mais. Eu entendo a coisa comercial. Mas também não pode ser essa facilidade toda. Com o Zé Ivaldo no jogo do Santos, se eu não me engano, foi a mesma coisa. Então não pode ser essa facilidade toda, gente. Tem que ter alguma coisa que você não... que você também ganhe ali. Alguma coisa, algum tipo de vantagem, né? Eu entendo a parceria comercial e tal, mas assim, na boa, acho que tem umas coisas que não acabam não encaixando, beleza? Então fica muito isso aí. Eu acho que a diretoria precisa melhorou muito de 2024 para cá, né? Agora chega o microfone, não vai falando tudo que tem para falar, né? Não vai falando tudo que tem dentro da cabeça, e já é um bom passo, já é evolução, beleza? Mas dá para evoluir mais um tiquinho. Essa relação diretoria e microfone, ela já melhorou, beleza. Agora tá precisando trabalhar o bastidor, né? Porque Palmeiras, Flamengo, a gente vê como que a coisa funciona aí, né? Até mesmo o próprio os outros times, o Atlético, o Grêmio, o Inter, você vê que, pô, alguns torcedores falam de trabalhar bastidor e tudo mais, e isso tem importância, gente. Os times de São Paulo, Santos, Palmeiras, que já foi citado, Corinthians, os outros do Rio, né, Fluminense, Botafogo e Vasco. Então é saber trabalhar. Vai precisar aprender, começar a aprender a trabalhar, evoluir mais nessa relação do microfone, né, com a relação de dirigente e microfone, evoluir mais ainda, melhorou bastante, já está bom demais, né? Tem entendimento de que não é para sair falando tudo e tem entendimento que precisa sentar, conversar e achar uma forma de resolver as coisas, né, nos bastidores aí também, que faz parte, beleza? Acho que tem bons passos, acertou algumas contratações, principalmente a tirada do Matos, foi um grande acerto. Você dá a carta branca que deu para o Leonardo Jardim, outro grande acerto. O treinador precisa desse respaldo, principalmente quando o treinador faz mudanças que iriam impactar não só o time, mas o ego de alguns atletas, tal qual impactou que o Dudu meteu o pé, né? Então você dá, isso aí foi uma atitude gigantesca, né? Algumas contratações, pô, Marquinhos não foi um acerto e tal, mas você tem aí, por exemplo, o Cauã Moraes numa boa, um bom valor, né? Você tem aí, por exemplo, o Rian Guilherme, que, pô, se bem trabalhado, pode se tornar um bom valor também, né? Se conseguir a manutenção do Pereira, já é o bom primeiro passo para 2026, né? Ou seja, ampliação do vínculo aí com o Pereira, em vez de terminar na metade do ano que vem, terminar mais para frente, né? Já é um bom primeiro passo para 2026 aí. Então, assim, é de uma felicidade que aprendeu a lidar com algumas coisas, mas nós precisamos aprender a lidar com outras, que acabam fazendo parte do jogo dos bastidores aí e dessa política do futebol. Beleza? Bom, pessoal, e com o som do cachorro no fundo aí, nós vamos terminando essa gravação, terminando a temporada. Eu agradeço aí quem acompanhou, eu acho que são 51 vídeos, eu não sei. Esse é basicamente o último da temporada, principalmente nesse formato. Se aparecer aí qualquer coisa bem curtinho, é mensagem de Natal e Ano Novo, beleza? Então eu agradeço muito a você que passou por aqui, a você que se inscreveu, a você que deixou seu like, seu comentário. Encerramos a temporada, não da maneira que a gente queria, de uma forma até amarga, igual eu falei, mas eu acho que com coisas boas que aconteceram, coisas para serem aproveitadas, momentos para serem aproveitados, coisas para tirar lição e esperança de um 2026 aí, de um bom trabalho, que seja um bom trabalho realizado pelo pessoal lá do Cruzeiro, né? Vamos ver se acertam algumas coisas, se melhoram a condição do elenco, mas alguns passos bons já foram dados. Que esses passos se mantenham e que outros se agreguem a esses passos, que sejam passos tão bons quanto, para continuar bem essa caminhada. No mais, muito obrigado. Vou fazer o último pedido aqui. Deixe o seu like, caso ainda não tenha deixado. Se inscreva no canal ativando o sininho de todas as notificações e compartilhe com seus amigos e seguidores em todas as suas redes sociais,
Muito obrigado de coração. Assim encerro a temporada de vídeos aqui no Varal Celeste no ano de 2025. Um grande abraço a todas e todos e até o próximo vídeo, que é na próxima temporada. Valeu!